Habilidades impressionantes de animais. Qualquer pessoa que já teve um cachorro, gato ou outro animal de estimação sabe de suas incríveis habilidades. Um cão pode sentir cheiros e odores imperceptíveis para as pessoas, e o equilíbrio fantástico e a coordenação ágil de um gato são maiores do que os do acrobata ou ginasta mais talentoso. Animais que geralmente não são mantidos como animais de estimação também exibem poderes incríveis, como hibernação, uso de sonar para navegar, caminhar sobre a água e aplicar choques elétricos poderosos para presas ou predadores ameaçadores. No entanto, esses poderes surpreendentes não são os únicos que os animais possuem, por isso fizemos este vídeo. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, e compartilhe o vídeo. Primeiro, cheiro de calor. Os cães têm um olfato tremendo. Seus narizes são até 100 vezes mais sensíveis do que os das pessoas. Eles podem sentir o cheiro até mesmo de radiação, ou, mais especificamente, radiação térmica ou calor, mesmo quando está fraco. Sua capacidade de farejar o calor do corpo de uma presa em potencial lhes serve bem quando desenvolvem problemas de visão, audição ou olfato, porque a capacidade de detectar o calor do corpo com o nariz permite que eles caçam, mesmo quando seus sentidos não estão tão afiados quanto costumavam ser. O etólogo Mark Bekoff, professor emérito da Universidade do Colorado, em Boulder, está tão impressionado com essa habilidade animal recém-descoberta que a caracteriza como fascinante. Outros animais, incluindo besouros de fogo negro, algumas cobras e o morcego vampiro comum, são conhecidos por usar essa habilidade, mas ninguém suspeitou que cães seriam capazes de farejar o calor do corpo. A pele lisa nas pontas do nariz, dos cães, ao redor das narinas é úmida e mais fria do que a temperatura ambiente. Cientes desse fato, os cientistas se perguntaram se os cães seriam capazes de sentir o calor com o nariz. Eles testaram o assunto submetendo-os a uma ressonância magnética enquanto os cães eram expostos a objetos que emitiam vários níveis de radiação térmica. Os dados resultantes mostraram que, sim, os cães podem sentir o cheiro de pontos quentes fracos. Segundo, magentorecepção, a capacidade dos cães de cheirar calor não é o único poder incrível que os cientistas descobriram. Já se sabe que os pássaros, salamandras, sapos, entre outros animais, podem navegar sentindo o campo magnético do planeta. O sentido responsável por essa habilidade é conhecido como recepção mágica. Descobriu-se que os cães também possuem esse sentido. Embora não esteja claro como os cães são capazes de detectar o campo magnético da Terra, agora se sabe que eles o fazem. Eles usam essa habilidade incrível para explorar novos caminhos através de um território desconhecido, o que os ajuda a caçar, e sua recepção mágica pode ajudá-los a realizar outras tarefas também. Mais pesquisas são necessárias sobre esta descoberta surpreendente. Terceiro, sobrevivência sem oxigênio, E minúsculo. Sua casa é o salmão, em cujo músculo vive o parasita. Porém, nem seu tamanho nem sua morada são o que há de mais impressionante no animal. É capaz de se dar bem sem um elemento vital para a vida de todas as plantas e animais do planeta. O Eneria salminicola, de 10 células, é o único animal conhecido que consegue respirar sem oxigênio. A ausência de DNA mitocondrial na estrutura do parasita indica que ele não precisa dos genes necessários para a respiração, porque esses genes estão contidos nessa porção do DNA. O fato de os genes estarem ausentes mostra que a salminicola não pode mais realizar respiração celular aeróbia. Em outras palavras, ele sobrevive sem a necessidade de oxigênio. Embora não se saiba como o parasita realiza essa atividade única, o Sean disse que é possível que a Eneria de alguma forma extraia energia das células de seu hospedeiro. Também é possível, diz o zoólogo, que o parasita possa ter um tipo diferente de respiração, como respiração sem oxigênio. Em ambos os casos, o Sean disse, geralmente, pensa-se que, durante a evolução, os organismos se tornam cada vez mais complexos, e que organismos unicelulares ou de poucas células simples são os ancestrais de organismos complexos. Mas aqui, bem diante de nós, está um animal cujo processo evolutivo é o oposto. Quarto, locomoção por laço. Algumas cobras exibiram uma habilidade bizarra, mas fascinante de escalar árvores usando um método chamado locomoção por laço. As cobras marrons, que foram trazidas da Austrália, Papua Nova Guiné e das ilhas do Pacífico por navios de carga na época da Segunda Guerra Mundial, tornaram-se mais do que um incômodo em Guam, onde os répteis predadores exterminaram 10 espécies indígenas de pássaros. Para lutar, os habitantes locais da ilha criaram algumas táticas criativas, incluindo ratos cheios de drogas lançando no ar para que as cobras mordessem e usando cães para caçar as cobras. Até agora, tais esforços falharam. Os pássaros são especialmente suscetíveis ao ataque, porque as cobras marrons vivem nas árvores. Para proteger os pássaros, os ecologistas da Colorado State University, Julie Savage e Tom Seibert, recomendaram que postes de metal liso sejam instalados na base das caixas de ninhos dos pássaros. As cobras não seriam capazes de escalar superfícies tão lisas e os pássaros estariam seguros, raciocinaram os cientistas. As cobras os surpreenderam. Câmeras de vídeo no local capturaram os predadores enrolando seus corpos em torno dos postes, como laços, e depois subindo pelos postes. Esta habilidade incrível,
recentemente descoberta, locomoção do laço, adiciona mais um meio de motivação da cobra, para os outros já identificados, deslizar, movimento retilíneo, ondulação lateral. Quinto, empatia. Como muitos outros animais, os roedores são sociais. Eles vivem em grupos e dependem uns dos outros para sobreviverem. Mas eles também sentem a dor um do outro. Eles podem ter empatia. Isto é o que uma equipe de pesquisadores queria saber. Definindo empatia como a capacidade de entender o que outros indivíduos em seu grupo sentem e de compartilhar esse sentimento, os pesquisadores começaram a descobrir. Eles dividiram seus assuntos em 3 grupos, cada um dos quais estaria sujeito a um tipo diferente de estresse. Um grupo teve suas caudas beliscadas. O segundo grupo foi injetado com formalina. O terceiro grupo foi anestesiado. Os ratos de teste neste estudo poderiam determinar de forma confiável que o rato tratado estava em um estado de dor usando pistas visuais. Como resultado da empatia com os ratos com dor, outros ratos, os companheiros de gaiola dos animais angustiados, mostraram comportamento empático para com as vítimas, exibindo nenhum interesse elevado em co-específicos anestesiados ou co-específicos com membros inchados, mas mostrando interesse em co-específicos injetados com formalina. Ficou menos claro se ratos estranhos experimentaram empatia pelos ratos angustiados. Sexto, mudança de forma. Embora a rã da chuva mutável tenha sido descoberta pela primeira vez em 2006, na floresta tropical do Equador, a incrível capacidade do anfíbio de mudar de forma só foi conhecida alguns anos depois, quando um segundo de sua espécie foi encontrado. Sua capacidade de mudar a textura de sua pele de áspera e espinhosa para lisa em apenas alguns minutos fez com que uma pesquisadora, ao pegar o sapo para uma fotografia, pensasse que tinha agarrado o espécime errado. Mais tarde, com a intenção de devolvê-lo ao seu habitat natural, os pesquisadores colocaram musgo no recipiente do anfíbio. Quando eles examinaram o sapo depois de um tempo, ele havia revertido para sua pele áspera. Uma série de fotografias mostra o sapo da chuva mutável em vários segundos diferentes. Em 3 minutos, ele pode ser confundido com um sapo diferente. Os cientistas ficaram ainda mais surpresos quando uma segunda espécie de sapo, o sapo ladrão sobetes, foi descoberto com a mesma habilidade surpreendente. Agora, muitas outras espécies de anfíbios também podem mudar de forma. Sétimo, aprendizagem sem cérebro, é um mistério. Os cientistas não têm ideia, ainda, se T-Blob é um animal ou um fungo. A forma de vida bizarra foi descoberta na França, no Parque Zoológico de Paris, parecendo um fungo, mas agindo como um animal. Ele também tem algumas outras características impressionantes, entre as quais estão 720 sexos, a capacidade de mover-se sem pernas ou asas e o poder de curar a si mesmo em 2 minutos, se cortado pela metade. Nem é preciso dizer que o diretor do zoológico, Bruno Davi, está impressionado com o Blob, talvez principalmente porque ele não tem cérebro, mas é capaz de aprender. Ele pode encontrar o caminho para fora de um labirinto para localizar comida ou contornar uma linha de sal, que o rodeia. Quando a comida o espera além da barreira de sal, o Blob encontrará uma maneira de contornar a linha de sal mais rapidamente do que faria de outra forma. Esse aprendizado é impressionante, de fato, mas não é tudo que o Blob pode fazer. Se você fundir 2 Blobs, aquele que aprendeu transmitirá seu conhecimento ao outro. O misterioso Blob recebeu o nome do alienígena do filme de terror e ficção científica, T-Blob, estrelado por Steve McQueen. Assim como o Blob zoológico, o filme Blob também gostava de comer, tanto que consumiu quase tudo em seu caminho durante sua visita a uma cidade da Pensilvânia. Oitavo, genes de sobrevivência. Apesar de seu tamanho microscópico, os tardígrados são resistentes. Esses ursos d'água, como são mais conhecidos, sobrevivem a extremos que matariam outros animais muito maiores do que eles, incluindo nós. Eles devem sua incrível capacidade de sobrevivência a genes de sobrevivência especiais. Um gênero de tardígrados, Rhamnosus varionatus, são especialmente resistentes. Na verdade, eles são indiscutivelmente as espécies mais resistentes encontradas em todo o clã dos tardígrados. O geneticista, Takekazu Kunieda, e seus colegas da Universidade de Tóquio descobriram um dos segredos dos ursos d'água. Eles desenvolveram uma proteína especial que protege seu DNA dos danos da radiação. Extremófilos, eles também são capazes de sobreviver a condições extremas como congelamento, desidratação total, e até mesmo o vácuo do espaço. Na verdade, os cientistas reviveram com sucesso um tardígrado que estava congelado por mais de 3 décadas. Antigamente, pensava-se que os tardígrados não desenvolviam suas incríveis habilidades por conta própria, mas que tinham ajuda. Geneticistas da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill descobriram que 17,5% do genoma tardígrado vem de outros organismos, incluindo plantas, fungos, bactérias e vírus como resultado da transferência horizontal de genes. No entanto, as descobertas dos pesquisadores japoneses desafiam essa suposição, sugerindo que a incrível capacidade de sobrevivência dos tardígrados é proprietária, em vez de consequências da transferência de genes. Os pesquisadores acreditam que as incríveis habilidades dos tardígrados podem ter notáveis aplicações médicas e genéticas. Nono,
Super sabor. Uma papila gustativa é um receptor incrível. Esses grupos de células especializadas, que detectam os sabores de tudo, podem não ser tão bem compreendidos como se pensava. As papilas gustativas dos ratos estão revolucionando a maneira como cientistas pensam sobre o sentido do paladar e a capacidade das papilas gustativas de detectar sabores. Os sabores são geralmente classificados em 5 tipos: amargo, doce, salgado, azedo e umami. Umami refere-se a um sabor saboroso. Tradicionalmente, os cientistas sustentavam que as papilas gustativas podiam detectar apenas um ou 2 tipos de sabor, e a pesquisa mostrou que as células gustativas pareciam capazes de captar apenas alguns compostos. Por exemplo, essas células podem detectar sucralose doce ou cafeína amarga, mas não ambos. Graças às papilas gustativas dos ratos, essa imagem se tornou muito mais complexa. Quando o neurofisiologista, Debargue Edu Tabanik, e seus colegas removeram certas células gustativas de camundongos, as outras células gustativas dos roedores responderam a vários sabores que lhes foram introduzidos. Depois que os ratos em questão foram apresentados a vários compostos saborosos, os pesquisadores descobriram que os ratos tinham um grupo de células capaz de detectar vários produtos químicos em diferentes classes. O cérebro também mostrou afetar o paladar de um rato. Sem uma proteína-chave necessária para que essas células de sabor amplo transmitam informações, o cérebro não recebia as mensagens de sabor e os ratos engoliam soluções amargas, apesar da antipatia normal dos roedores por tais sabores. Como Katrin Medler, neurofisiologista da Universidade de Buffalo, em Nova York, aponta, o sentido do paladar tem valor de sobrevivência. Sem a capacidade de saborear os alimentos, as pessoas achariam as refeições muito menos saborosas e comeriam menos, ficando desnutridas. O sentido do paladar também tem outra função de sobrevivência. O sabor também ajuda as pessoas a evitar alimentos que podem estar estragados ou tóxicos, uma vez que podem ter um sabor desagradável caso sejam provados. O fato de que o paladar funciona de forma semelhante em ratos e humanos sugere que o sentido do paladar pode ser restaurado para pessoas que perdem esse sentido por causa dos efeitos da quimioterapia. 10º. Medição de tempo. Os animais podem ver as horas. Quando um animal está esperando, um grupo de neurônios descobertos recentemente liga como um relógio. Daniel Dombeck, o líder da pesquisa conduzida na Northwestern University, disse que as descobertas de sua equipe mostram que os cães, como outros animais, têm uma representação explícita do tempo em seus cérebros pela qual eles são capazes de medir um intervalo de tempo. É assim que os cães de estimação sabem se seus cuidadores estão atrasados em alimentá-los. O conhecimento de Dombeck de que o lobo temporal do cérebro codifica informações espaciais em memórias episódicas o levou a hipotetizar que o lobo também pode ser responsável por codificar o tempo. Como explicou James Hayes, toda memória tem 2 elementos comuns, espaço e tempo, uma vez que as memórias ocorrem em um ambiente particular e são sempre estruturadas no tempo. Para testar sua hipótese, Dombeck e sua equipe construíram uma esteira de verdade em um ambiente de realidade virtual, por meio da qual um rato correu por um corredor até uma porta no meio da pista. 6 segundos depois que o rato chega à a porta se abre, admitindo o roedor como recompensa. A porta física foi posteriormente substituída por uma porta invisível no cenário de realidade virtual. Várias pistas alertaram ratos sobre o paradeiro da porta invisível, mas, em testes repetidos, o animal ainda esperou 6 segundos antes de continuar descendo a trilha para reivindicar sua recompensa. Com o rato conectado a um aparelho de imagem cerebral, Dombeck e seus colegas monitoraram sua atividade cerebral e descobriram que neurônios relacionados à codificação espacial dispararam quando o rato correu em direção à porta invisível, mas desligou quando alcançou a porta, e que um novo conjunto de células foi ativado em vez disso. Esta foi uma grande surpresa e uma nova descoberta. Uma das aplicações potenciais da pesquisa de sua equipe, Dombeck observou, pode ser novos testes de detecção precoce para Alzheimer, em que as pessoas suspeitas de ter a doença seriam solicitadas a avaliar quanto tempo passou a pedir que navegassem em um site. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal.